Olá, meus amigos, Deus abençoe abundantemente cada um de vocês, enchendo-os com o Espírito da abundância, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo. O Espírito Santo é a solução de todo e qualquer problema que você, eu, qualquer um de nós enfrenta. Porque na nossa luta diária, nós temos que fazer nossas escolhas. Na nossa vida, temos que fazer, todo santo dia a gente tem que fazer as escolhas, não é? Até na hora do café, do almoço, café da tarde, no jantar, qualquer hora do dia, qualquer hora da noite. Só quando a gente não tá dormindo é que não faz escolhas, mas enquanto nós estivermos de pé, nós temos que fazer escolhas. A roupa que vamos colocar, onde nós vamos morar, onde nós vamos trabalhar, a profissão que eu vou abraçar, a faculdade que eu vou estudar, a escola, enfim. Cada um tem que fazer suas escolhas a cada dia. E, desgraçadamente, por outro lado, nós vivemos num mundo infame, um mundo de mentiras, de enganos, um mundo fantasioso, um mundo cheio de fake news, um mundo diabólico que vive na mentira. A Bíblia fala que o mundo jaz no maligno, quer dizer, jaz no inferno. O inferno é feito de mentira, o diabo é o pai da mentira, o pai da mentira. Com a mentira, ele consegue conduzir a mente dos incautos. Com a mentira, ele consegue usar outras pessoas, enganá-las, iludi-las e levá-las ao precipício. Então, o mundo que vivemos é um mundo de mentira, de enganos, ilusões, de cobiças, de tudo que não presta, que é, naturalmente, o resultado da ação da carne, né? A carne aspira carne. A carne aspira emoções, desejos, cobiças, concupiscências. A carne nunca se satisfaz, ela sempre quer mais. Esse é o mundo que nós vivemos. Então, Jesus disse assim, olha só como é muito bacana o que Jesus fala. Ele diz assim, mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Só existe um Espírito de verdade, da verdade, que é o Espírito Santo. Então, você que foi enganada pelos espíritos, pelas entidades, pelos guias, pelos encostos, pelos espíritos que funcionam, que trabalham e conduzem as pessoas por esse mundo afora, dentro da bruxaria, feitiçaria, dentro da magia, não é? Esses espíritos todos são mentirosos. Mentirosos. E eles usam a mente das pessoas carnais e fazem-nas conduzir às mentiras. Elas mentem, elas enganam, elas iludem. Então, muitos casamentos são feitos numa mentira, numa ilusão, num sentimento, numa emoção. Então, nós, desgraçadamente, estamos mergulhados num mundo de mentira. Pensa comigo.
quantas e quantas e quantas vezes nós fomos enganados, iludidos. Nós pensávamos uma coisa, nós acreditamos em pessoas, nós abrimos o coração para pessoas, muitas pessoas, e depois aquelas pessoas que nós mais damos, que nós mais abrimos o coração, que nós mais amamos, elas vêm com um punhal e crava nas nossas costas, não é? Com um abraço. Traidoras, traiçoeiras, diabólicas, porque foram usados, obviamente, pelos espíritos da mentira. São muitos os espíritos de mentira. São infinitamente incontáveis. Mas o espírito de verdade só tem um. Somente um é o espírito de verdade. E para você se conduzir nessa vida, nesse mundo, e se livrar o máximo possível dos enganos, das mentiras, dos espíritos de mentira, você tem que ter o espírito de verdade. Do contrário, você pode ser religiosa, você pode ser caridosa, você pode ser bondosa, você pode ser uma pessoa que viva de casa para o trabalho, do trabalho para casa ou para a igreja, mas você sempre vai se dar mal, porque você vive e convive com pessoas que vivem na mentira, que são possuídas pelo espírito da mentira. Ou não é? Às vezes parentes, entes queridos, não é? Pessoas que você confiava, você confiou a sua alma. E elas enganaram você. E você ficou depressivo, você ficou desesperado, você ficou sem chão. Então, minha amiga, meu amigo, quando Jesus diz, quando vier aquele, quer dizer, único, o Espírito de verdade, o Espírito Santo, só Ele vos guiará em toda a verdade. Toda a verdade. E é interessante, eu estava conversando com os pastores, bispos, numa reunião, e eu estava conversando com eles sobre a mentira, né? Quando uma pessoa vive na mentira, a consciência dela acusa que ela mentiu. Ela sabe que mentiu. Ela não mentiu sem querer, ela mentiu por querendo mentir. Então, ela, para esconder aquela mentira, ela carrega outra mentira. Ela arranja outra mentira, e mais outra mentira. O pecado é uma mentira, é fruto de mentira. Toda mentira é pecado. O diabo é o pai da mentira, é o pai do pecado. Então, quando uma pessoa está sujeita à mentira, ela é refém, ela é escravizada pela sua mentira. Ela fica presa, a consciência dela dói, machuca. É claro que muitos procuram se distrair, procuram entrar numa balada, procuram entrar na bebida, nas drogas, etc., para tentar sufocar as suas mentiras. E aí a pessoa mergulha ainda mais no inferno desse mundo. Quando Jesus diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, é justamente isso. Quando a pessoa conhece a verdade, assume a verdade, vive na verdade, a consciência dela fica limpa. E aí ela se sente bem, ela está em paz consigo mesmo. Enquanto ela viver na mentira, ela não vai ter paz, porque a consciência dela vai bater, vai doer, vai latejar. Então, muitas pessoas vivem em conflitos íntimos por conta das mentiras que têm proferido, que têm seguido, que têm abraçado, que têm beijado, que têm, enfim, se entregado.
Jesus disse, quando o Espírito de verdade vier, ele vos guiará toda a verdade. Por isso que a verdade liberta. Porque a verdade faz com que a nossa consciência fique limpa, tranquila, sossegada. A gente dorme uma noite de paz, a gente come o pão da paz, porque a gente está na verdade. A gente não tem nada o que a consciência da gente acusa. Não, não tem, absolutamente nada. Talvez você diga, mas tem gente que é sem vergonha, que não tem consciência. Não, não tem. Todos, ainda que sejam sem vergonhas, canalhas, mau caráter, não importa. A consciência dói. Você quer ver uma coisa? Quando a pessoa mata alguém, quando a pessoa comete um crime e ela vai presa, quando ela é condenada e vai para a prisão, pronto, ela fica livre daquela culpa que ela vinha carregando. Ela fica livre. Na cadeia, ela está livre daquela consciência do crime que cometeu. Ela fica livre na mente dela. O corpo continua preso, mas na mente da consciência dela, ela está livre, porque eu paguei, eu estou pagando pela minha culpa. E ela fica livre. Então, a verdade liberta. E uma das coisas que a verdade faz com mais precisão e mais gloriosas é o arrependimento. Quando a pessoa reconhece que ela necessita se arrepender, ela precisa se arrepender, ela está sendo acusada pela própria consciência. Não, o erro foi meu. Que foi o caso de Davi, rei Davi, quando ele cometeu aqueles erros crassos, abomináveis, carnais, mentiras. E quando o profeta Natan disse para ele, você fez isso, você tomou a mulher do seu mais fiel soldado e ainda mandou matar o seu marido, o seu fiel escudeiro. Davi, com certeza, deixou a cabeça cair e disse, realmente, eu pequei, eu errei. Ele não se defendeu, porque quem está vivendo uma mentira e quer se arrepender, não condena os outros, olha para si. Não é? Se começar a olhar para os outros, acusar os outros, é porque gosta da mentira e está dando vazão à mentira. Mas Davi não. Ele imediatamente reconheceu a sua mentira, o seu engano, o seu assassinato, o seu adultério, sua cobiça. Ele reconheceu todo o seu pecado. E ele disse, eu pequei. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Por isso que Davi tinha um coração segundo o coração de Deus, porque o coração de Davi era um coração justo. Diante da justiça, da verdade, ele não brigou, ele não quis esconder as suas mentiras, não, ele confessou. Então você verifica que há dois tipos de pessoas neste mundo, os que têm o coração segundo Deus e os que não têm, ou têm o coração segundo o diabo. Os que têm o coração segundo o diabo não se convertem nunca, não vão se converter, já estão condenados. Mas os que têm o coração segundo Deus, há chance para eles. Há chance porque são sinceros, não gostam da mentira, odeiam a mentira. Eu lembro que papai dizia, e papai não era convertido, papai não tinha nada de fé, mas ele falava para a gente, garoto, eu perdoo um ladrão, mas não perdoo um mentiroso. Ele odiava a mentira, pelo menos isso ele carregava consigo. E depois, no final da vida,
ele se converteu e até se batizou, foi batizado nas águas. Mas a verdade é essa. O mentiroso, o que gosta da mentira, o que tem o coração que gosta da mentira, esse não vai ser salvo. Mas aquele que abomina a mentira, que é sincero, esse acha graça diante de Deus para se arrepender. Esse encontra o dom do arrependimento, que é de Deus. Deus é quem nos dá o dom do arrependimento. Por quê? Porque a pessoa, mesmo no pecado, ela diz, não, eu é que sou errado. Ela não olha para ninguém acusando os outros. Ah, eu caí por causa de fulano, Beltrano. Davi não falou isso. Eu caí porque ela, Betsaba, ela se chegou para mim, ela me tentou. Não. Eu caí porque eu quis cair, eu caí porque eu errei, eu caí porque eu fui fraco, e etc. Enfim. Então, amiga e amigo, a partir deste domingo nós vamos ter uma semana do reencontro com Deus, do retorno. Você vai considerar a sua vida, que tem sido até então uma mentira, se é que está vivendo do pecado. E você vai falar para Deus, olha, meu Pai, eu errei, sou eu que errei. Não tente se justificar, não, porque Deus sabe perfeitamente tudo o que se passou com você e tem se passado com você. Então não adianta você tentar dar um jeitinho, não. Seja sincera, sincero e confesse, meu Deus, eu quero começar de novo, é o recomeço. Quero começar do zero, mas eu quero começar certo. Eu quero começar na verdade. Eu quero viver a verdade. E, com certeza, o Espírito da verdade vai vir sobre você. Aliás, diga-se de passagem, com licença um instantinho só. Muitas pessoas não se libertam do espírito da mentira, não se libertam dos demônios, os demônios dos vícios, das prostituições, da pornografia, etc., porque elas não são sinceras, elas não são verdadeiras, elas gostam da mentira, elas tentam maquiar a vida delas, o pecado delas. Então não recebe o Espírito Santo nunca. Mas há sempre aqueles que, mesmo vivendo no pecado, ainda assim aspiram dentro de si. Aspiram, desejam, meu Deus. Só Deus vê. Ela sabe e Deus, mais ninguém. Meu Deus, eu estou vivendo nessa vida pecaminosa de mentira. Porque eu não sei o que fazer, eu não tenho trabalho, eu não tenho onde trabalhar, eu não tenho... E o único jeito de comer o pão nosso de cada dia, ela pensa assim, é me prostituindo, é vendendo o meu corpo. Mas não é, porque se ela orar com sinceridade, o Pai Nosso vai lhe dar o pão nosso de cada dia. Mas há pessoas sinceras que vivem no pecado. E aí, essas pessoas são rápidas, são, sabe, pessoas que conquistam rapidamente o Espírito Santo. Por quê? Porque são pessoas que têm um coração segundo o coração de Deus. Mesmo estando no pecado, elas são sinceras, são transparentes e elas querem se livrar daquela má consciência de mentira ou da mentira. São essas pessoas que Deus procura. São essas pessoas
que o Espírito Santo procura, que Jesus procura para enchê-lo do Espírito Santo. Por isso que Jesus disse, mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, não o Espírito que se faz passar pelo Espírito Santo, espírito de mentira, espírito de profecias, espírito que fala em línguas, que não sei o quê, nada disso. É o Espírito de verdade que faz a pessoa viver na verdade, que faz a pessoa ser transparente, faz a pessoa ser sincera, faz a pessoa ser limpa, e não tem nada, absolutamente nada, o que macula a sua mente. Não tem o rabo, desculpa a expressão, o rabo preso com ninguém. Não tem o rabo preso com ninguém. Ela é limpa, porque ela vive na verdade. Pessoa assim, o Espírito Santo vem, porque são esses que Deus procura para seus adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Não é na mentira, não. Você vê aí muitas pessoas cantando, dançando no espírito e caindo no espírito. Tudo é mentira, tudo é engano. Espírito do diabo que leva as pessoas às emoções, sentimentos, sensações de bem-estar, mas que são endemoniadas, são perturbadas. Deus está buscando pessoas que o adorem em espírito, com inteligência, com sabedoria, na consciência, em espírito e em verdade, que vivam uma vida limpa, que não tem compromisso com mentiras, enganos, são pessoas transparentes. Você já reparou? Você já deve ter visto parentes ou amigos conhecidos que viviam uma vida de mentira, mas eram pessoas sinceras, sempre foram pessoas assim, transparentes, abertas, falam muito, mas são pessoas assim muito, muito, muito transparentes. Essas pessoas conquistam rapidinho o batismo com o Espírito Santo, vocês já viram isso? Pois é. Enquanto há outras pessoas que são mais reservadas, vivem de aparência, procuram apresentar uma coisa que não são. Claro, eu não estou aqui julgando, mas há pessoas assim. Eu conheci muitas pessoas assim. Muitas pessoas. Você não tem o que fazer. Bispo, ora para mim. O que eu vou fazer? Vou orar para você para fazer o quê? Como é que eu vou tirar o espírito que você gosta que esteja com você, que é o espírito da mentira? Como é que eu vou chegar? O espírito da mentira sai. Mas você diz lá dentro de si, eu quero, eu gosto de enganar os outros. Então, esse tipo de gente não tem oração, não tem reza, não tem jejum, não tem nada, não tem conhecimento da palavra. Mas são pessoas que gostam. Então, infelizmente, essas pessoas estão condenadas à eternidade porque gostam da mentira. Mas há aqueles que, mesmo estando no pecado, por exemplo, Zaqueu era pecador, era ladrão, chefe dos ladrões, porque ele era chefe dos coletores de impostos de Roma. Então ele era um homem que roubava bastante. E ele, obviamente, ele era todo o tempo, a sua consciência era pesada por causa de usufruir da mentira. Mas ele tinha dentro de si um coração sincero, ele tinha um desejo da verdade. E quando aconteceu essa oportunidade que Jesus entrou lá onde ele estava, na cidade de Jericó, ele quis ver Jesus, ele quis conhecer Jesus. E então Jesus foi ao encontro dele. Não é legal? Muito bacana, muito, muito legal. E assim, minha amiga, se você é aquela pessoa que tem vivido uma vida distorcida, errada, no pecado, não importa se você
é homossexual, é lésbica, ou heterossexual, bissexual, se você é bandido, se você é mocinho, se você matou, se você não matou, se você é religioso, se você não é religioso, não interessa nada disso interessa. O que interessa é o seguinte, é o seu coração que manda. Se você aspira, gosta, ama a verdade, se você é uma pessoa sincera, mesmo sendo pecadora, Jesus quer conhecer. Jesus quer conhecer, não. Jesus quer entrar na sua vida e fazer de você uma nova criatura. Então, nesse domingo, nós vamos ter um recomeço em cima da verdade, da justiça. Se você quiser, então, venha preparado para abandonar o seu pecado e abraçar a verdade, para que a verdade venha abraçar você e fazer da sua vida uma vida com sabor, diferenciada. Porque esse é o desejo de Deus, que a gente tenha uma vida com abundância. A vida abundante não é cheia de comida, dinheiro, riquezas, ostentações, não. A vida abundante é a pessoa estar cheia do Espírito Santo, o Espírito da verdade, que nos guia em toda a verdade, que nos ensina, que nos orienta a andar na verdade, na sinceridade. Você, então, é o nosso convidado. Agora, não se esqueça, arrependimento, que é um dom que Deus dá, não é um sentimento. Não tem nada a ver com sentimento, emoção ou sensação. Arrependimento é uma atitude, portanto, diferente do que é o remorso. O remorso, a pessoa sente muito pesar por aquilo que cometeu, mas depois ela torna a fazer a mesma coisa, isso é remorso. Mas o arrependimento não, o arrependimento, a pessoa vê o seu pecado, reconhece o seu pecado, confessa o seu pecado, fala com Deus, rasga o coração diante de Deus e então se conserta com Deus. E aí sim, o Espírito da verdade passa a fazer morada nesse coração para que ele saiba tomar a decisão certa e fazer suas escolhas certas na sua vida. Tá bom? Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Amém.